Vamos fazer aqui uma deposição química. Dentro do becker nós temos um pedaço de fio de cobre e vou adicionar então a solução de nitrato de prata até cobrir totalmente o fio de cobre. E vamos aqui observar então agora a troca dos íons, no qual os íons prata Ag+ da solução vão reduzir a prata zero, que vão se depositar sobre os fios de cobre, enquanto os fios de cobre que estão com cobre zero vão oxidar, formando o cobre 2+, que migra para a solução. Então nós vamos poder observar então a mudança na cor da solução e o depósito dos íons de prata. Vai dar para acelerar, cortar em 2 pedaços. Bom, agora nós podemos então observar o depósito de prata em cima dos fios e a formação de uma coloração azulada que indica a presença dos íons de cobre 2+, que estão migrando para a solução. Então essa é a nossa deposição química da prata e o cobre. Então, para finalizar, vamos agora concluir aqui a formação bem evidente da coloração azul na solução e a formação dos cristais de prata na superfície do fio. Vamos fazer agora a parte de galvanização. Nós vamos fazer 2 processos, a niquelação e o cobreamento de 2 peças de aço 1020. O primeiro passo para a galvanização, nós vamos fazer o desengraxe das peças. Então nós vamos adicionar agora o hidróxido de sódio 3 molar, que vai cobrir as peças, e vamos deixar aí por cerca de 3 minutos para que faça a limpeza dessas peças. Esse desengraxe com a solução alcalina, ele serve para retirar todos os tipos de óleos, gorduras, graxas que possam estar sobre a peça. Após esse tempo de 3 minutos, nós vamos retirar e fazer a lavagem das peças com água para retirar o excesso do hidróxido de sódio, que é também chamado de soda cáustica. Bom, passado então o tempo de 3 minutos, nós vamos retirar a peça do hidróxido de sódio e vamos lavar com água destilada
mergulhando num becker com água e depois fazendo um enxágue com água destilada. Vai mergulhar ele aí mesmo? Agora a peça vai ser seca e nós vamos passar uma quantidade superficial de acetona para ajudar a retirar também essas sujeiras e eliminar a água da superfície. Então agora vamos adicionar um pouquinho de acetona, que vai completar o processo de desengaste e vai eliminar a água da superfície das peças. E agora as peças então vão ser secadas com papel toalha e vamos para a próxima etapa. A próxima etapa agora nós vamos fazer a decapagem ácida utilizando o ácido clorídrico 3 molar. Esse ácido clorídrico ele é também vendido em casas de material de construção com o nome de ácido muriático. Então ele vai ser colocado sobre as peças até cobri-las e ele vai fazer uma limpeza de possíveis óxidos que estão na superfície da peça. Então ele vai fazer uma limpeza dissolvendo óxidos de ferro e a peça então vai estar com a superfície limpa para ser feito o processo de deposição do cobre e do níquel que nós faremos. O ácido clorídrico PA ele tem uma concentração de 12 mol por litro. Ele estando nessa concentração de 3 molar, significa que ele está com uma concentração de 25%. Bom, então agora a peça ficou na solução de ácido clorídrico por 3 minutos, foi retirado então, lavado em água e agora ela vai ser secada em papel toalha. Bom, vamos começar então o processo de eletrodeposição, que é a galvanoplastia. Então nós fizemos a montagem com a peça, que nós vamos fazer o cobreamento. Essa peça foi colocada no polo negativo, que é o nosso cátodo, onde vai ocorrer a redução, e a peça de cobre, que é nosso eletrodo, que está no polo positivo, que é o nosso ânodo. Na cuba nós temos uma solução de ácido sulfúrico com 20 gramas de ácido para cada litro de água e nós vamos adicionar aqui o sulfato de cobre. Então o sulfato de cobre vai ser dissolvido. Essa cor azul é a cor típica dos íons de cobre 2+. Então agora nós vamos colocar os nossos eletrodos imersos nessa solução que tem os íons de cobre. Então o eletrodo de cobre no polo positivo vai ficar colocado aqui no canto da cuba. E o eletrodo de ferro, a chapa de aço, vai ser então introduzida na cuba. Com cuidado que esses eletrodos não se encostem. E vamos então ligar agora o aparelho, aplicando uma intensidade de corrente bem baixa. E vamos ficar com uma leve agitação por alguns minutos. Então aqui a peça está recebendo os íons de cobre. Então já dá para perceber o depósito de cobre em cima da peça. Então os íons de cobre 2+, que estão em solução, eles estão migrando para cima da peça de aço, fazendo o cobreamento da peça. Nós temos a peça que foi cobreada com a aplicação da corrente. Esse processo de galvanoplastia é uma eletrodeposição.
Bom, nós vamos fazer agora o processo de deposição com o níquel. Então vai ser adicionado na cubeta com a solução de ácido sulfúrico, um sal, que é o cloreto de níquel, que vai ser dissolvido então na solução de ácido sulfúrico. Lembrando que o ácido sulfúrico também pode ser encontrado no comércio com o nome de solução de bateria. Na solução de bateria, em geral, eles estão na concentração de 30%. Então, precisaria fazer apenas uma pequena diluição para que chegasse em torno de 20%. Bom, agora vamos introduzir um eletrodo de níquel, que é essa pequena pecinha que está colocada no polo positivo, que é o nosso ânodo. Então pode colocar aqui no canto. E a nossa peça que vai ser niquelada, ele está no polo negativo. Então no polo negativo vai atrair os íons positivos de níquel que vão se depositar em cima da peça. Então nós vamos ligar o aparelho com uma pequena intensidade de corrente. Então vamos ajustar aqui para que fique com uma baixa intensidade de corrente. Então vamos colocar aqui em torno de 0,7 amperes e vamos deixar aqui por alguns minutos com a leve agitação. Bom, então nós deixamos aqui por um tempo de aproximadamente 5 minutos e a peça então recebeu a deposição do níquel na sua superfície, ficando toda niquelada.